11h33, está conosco o Rogério Daitz, Rogério Daitz, que é presidente da Federação Gaúcha de Balonismo. Rogério, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte se o vento forte, como a gente está tendo algumas informações que está sendo registrado ali na região, se isso poderia causar esse incêndio no balão. Bom dia, né? Até certo ponto. Infelizmente, uma tragédia dessa aí mexe com todos nós envolvidos, esportistas e também profissionais, né? Então tive alguns relatos sobre o acontecido. Diversas aeronaves voaram hoje, as condições estavam favoráveis, tá? Pelo que eu tive informações também com um delegado, porque eu não consegui fazer contato com um piloto, né? Eu acho que, enfim, não deve estar com cabeça, enfim, para estar atendendo a todos. Então, alguma coisa, pelo que houve, ele teve um vazamento dentro do cesto. E o que acontece disso, gente? Pelas informações que eu recebi também do delegado, que ele passou a informação do delegado, assim que ele aquece, que ele pede para as pessoas saírem, o balão fica mais leve. Automaticamente, como tem fogo dentro, ele está aquecendo o balão, ou seja, ele vai voar cada vez mais alto, né? Como além do calor que está excessivo ali com as chamas no cesto, e também sem peso, ele sobe mais ainda. Infelizmente, as pessoas não conseguiram sair do cesto a tempo. Não sei por que ele tomou essa decisão de pedir para as pessoas terem saído. Esse seria o procedimento em casos como esse? Orientar que pulem? Rogério. Não, cara, assim, quando tá indo aproximando para pouso, né, chegando perto do solo, só autoriza sair depois que tu tá 100% tranquilo. Sim. Ou seja, tu vai puxar a corda do TAP. Não, claramente ele já tinha perdido o controle da situação ali, né, Rogério? Então isso que nós temos que averiguar. Ele pula e pede para os outros pularem. Isso a gente tem que averiguar certinho, se ele pula e pede para os outros, né? Normalmente nós somos os últimos a sair da aeronave. Temos que ser o último da aeronave, né? É uma prática que se faz isso. É o correto fazer isso. Então, quando tu se aproxima do solo, tu abre a corda do TAP, tá? Tu puxa a corda do TAP. O que é a corda do TAP? É abrir o teto do balão, tá? Tu abre o teto do balão, um procedimento de pouso normal, como qualquer outro. Tu abre o teto do balão e sai o ar quente de dentro do balão e ele murcha e a gente mata o balão, né? A forma que a gente chama, que é deitar o balão. Isso seria o pouso forçado? Não, isso é um pouso normal. Perdão. Normal. Tu puxa isso justamente para sair o ar quente dentro do balão, tu fica pesado automaticamente, então tu não decola mais do chão. Então, o que deve ser averiguado? Se ele conseguiu puxar essa corda, se essa corda realmente estava apta ali para ele, se ela não pegou fogo, de repente, ela é um material anti-chama, tá? Então, mesmo que esteja pegando fogo, tu consegue acessar ela. Então, tem que ver, tem que analisar certinho. Algum procedimento, com certeza, não foi correto. Claro. Se ele estava com fogo total, ele pode ter tomado uma decisão no desespero, em função com fogo. Muita gente também. Dá a impressão que sim, porque o Rogério diz, né, que o piloto é o último a descer. Mas nesse caso ficou claro que o piloto ali, por alguma questão que vai ser esclarecida, 8 desesperado, ele desceu junto com algumas outras pessoas que sobreviveram, que são esses 13, e 8 subiram de volta e faleceram. Eu não sei se teria como a gente voltar a algumas casas e o senhor explicar. Primeiramente, conclui teu pensamento. Eu acabei te interrompendo, perdão, Rogério. Então, assim, no decolar, vamos fazer uma navegação normal, como todos a gente faz diariamente. Bota o balão para cima com ar frio, né? Depois bota um ar quente, começa a maçaricar, o balão fica sustentável, correto? As pessoas entram para dentro do cesto para formar peso, tá? Para a gente ficar na posição correta de voo. Na hora de pousar, é a mesma situação, só que invertida. Então tu vai largando os passageiros conforme vai esfriando o balão, e esses passageiros vão saindo e o piloto é o último a sair, né? Em situações perfeitas, né? Como é diariamente, né? O piloto é o último a sair. O porquê que aconteceu isso, gente, ainda a gente não sabe o motivo por que ele pediu para sair, se realmente ele pediu para sair, ou se essas pessoas caíram do cesto.
entendeu? Ele pode ter sido um dos caras que também, uma das pessoas que pode ter caído do cesto também, conforme a pancada no chão ou não, isso pode acontecer, pode acontecer. E ficar sem o comandante da aeronave lá em cima, então fica um voo aleatório, né? E trágico. Rogério, fica trágico. Sobre o vento, né? O vento hoje, tu é muito experiente nisso, ele poderia de alguma forma prejudicar, no limite gerar um acidente como esse? Não, se tu observares as imagens, e tinha outros balões voando, estava tranquilo. A aeronave, mesmo quando ela toca o solo, ela não está indo para os lados, ela sobe na vertical tranquila, ela não está balançando, não está com rajadas, não é o vento. O problema ali não foi o vento, gente. Tu chegou a mencionar a possibilidade de vazamento. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Vazado então, o quê? Onde? O que nós temos, tá? Normalmente um cesto de balão, nós temos os tanques, os tanques que levam o nosso combustível, que é o gás propano. Tá? E dentro dele normalmente tem dois tanques que são os tanques pilotos, tá? Que é o que mantém a nossa chama do maçarico acesa, correto? Pode ter acontecido algum vazamento nessas mangueiras, e por isso que ele de repente pode ter baixado. Vazamento do combustível, claro. Então, porque ali tem O-rings, né? Normalmente esses O-rings a gente troca em tempo. É uma coisa bem simples, na verdade, de se fazer. Tem que ver por que aconteceu esse vazamento, se foi isso realmente, mas o que deu a entender foi isso, e daí ele pode ter botado para baixo, né? Ter ido querer pousar o quanto antes. O O-ring, então, desculpa, para quem não sabe, é o anel de vedação aquele, né? Isso, Tá. Então, ou seja, pode ter sido aí, de repente alguém pode... Uma coisa que todo piloto informa para os passageiros é que a parte das cordas e mangueiras, isso é procedimento, tá, gente? E isso ninguém toca, só o piloto toca. Por quê? Porque ele está com a aeronave na mão, ele está em comando. Então, ou seja, se alguém puxa uma corda ou outra que ele não veja, pode atrapalhar o próximo passo dele. Se um vazamento desse, alguém puxa uma mangueira dessa, como houve relatos que de repente alguém puxou uma mangueira dessa, cara, é uma tragédia anunciada. Entendeu? Nós precisamos averiguar se realmente foi isso. Condições climáticas, gente, pode descartar. As condições estavam favoráveis. Então tinham várias outras aeronaves voaram, pousaram, sem problema nenhum. Todo mundo feliz. E tu conhecia o piloto? Ele é um rapaz experiente na área, Rogério? É um guri querido, cara. Um guri muito experiente. Voa já há bastante tempo, entendeu? Por isso que se chama um acidente. A gente tem que averiguar, até para não cometer falácia nenhuma, né? Claro. O que realmente eu tentei fazer contato, vou tentar fazer contato com ele novamente, porque, cara, as condições é aquilo, a gente pode martelar qualquer coisa, mas não as condições, porque estavam condições favoráveis, né? Algumas pessoas perguntam sobre a ocupação do balão. Esses passeios de turismo é normal, né? O número de 20 passageiros ali é... O que determina a quantidade de passageiros que tu leva é o tamanho do balão, é o envelope, não o cesto embaixo. Normalmente ele é proporcional, né? Então, se ele estava com peso tranquilo, senão ele não teria nem conseguido decolar. Então, assim, é um balão grande para levar bastante pessoas, para fazer voos coletivos, que é o que nós chamamos, né? Então, assim, gente, voa quase todo dia, voos ali na cidade de Praia Grande, voos turísticos, né? Então, assim, condições climáticas a gente pode descartar, não foram elas a causa, né? Então, o que mais parece ser, então, provavelmente algum vazamento, alguma falha no equipamento. E ele teve que tomar alguma decisão. Provavelmente a decisão pior da vida dele foi esse momento que ele está passando. Bom, quero agradecer Rogério Daitz, né, que é presidente da Federação Gaúcha de Balonismo. O Corpo de Bombeiros, Rogério, informou que o nome da empresa é Sobrevoar. O senhor conhece essa empresa? Claro, conheço sim. Ela tem quantos anos no mercado, o senhor sabe dizer? Eu não vou ser preciso nessa informação, mas eu sei que eles fazem há bastante tempo já voos turísticos na cidade de Praia Grande, né? Uma agência bem conhecida. Agora é ver as questões de documentações e tudo mais, porque isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre em dia. A princípio os balões eles são novos, né?
o Elvis é registrado, é certo. Agora você tem que ver como é que está a situação de todo o resto, né? Não é só a aeronave, então é todo o seu equipamento. A princípio são equipamentos novos, pelo que nós conhecemos da aeronave. Eu já voei do lado dele já com essa aeronave, então agora averiguar as situações, né? Rogério Daitz, presidente da Federação Gaúcha de Balonismo, obrigada pelos esclarecimentos e sinto muito também pelo que aconteceu, porque o senhor conheceu o piloto, enfim, então a gente sabe que isso impacta o setor como um todo. Não é como nós dissemos, quando acontece com um, acontece com todos, né? Isso reflete para todos os envolvidos no balonismo, né? Até para aqueles da cadeia que também vivem na questão do balonismo. É uma tragédia, cara, é lamentável. Agora tentar, né, ver o que aconteceu para evitar que aconteça novamente esse tipo de situação, tanto quanto o esporte quanto na parte turística. Só para encerrar, a gente fez uma pesquisa rápida aqui sobre acidentes de balão. Teve um recente em São Paulo e depois eu vi que teve um com morte. Tu estava lá? Eu estava lá, estávamos na competição do Campeonato Brasileiro do ano, né? 38º Campeonato Brasileiro de Balonismo, e nós iríamos decolar do lado de onde a aeronave decolou, mas daí lá teve a situação, gente, por isso que eu frisei a questão das condições climáticas. Lá as nossas provas foram canceladas. Por quê? Os ventos eram desfavoráveis, as condições não eram favoráveis para nós. Correto? A minha pergunta é sobre o histórico. Esse é o acidente de balão mais grave já registrado? Com certeza. Nunca havia, né? Pelo que eu pesquisei, só acidentes com acho que 3 mortes teve em 2009, se eu não me engano, em Boiotuva. Esse com certeza foi o pior, infelizmente. Certo. Obrigada pelas informações.